que nós estamos vendo hoje? Estamos vendo transtorno de humor. Transtorno de humor são as patologias que incluem depressão e bipolaridade. Começamos olhando aqui como fica no CID, diferenciando episódio de recorrente, né? E o que nós temos que entender? Assim, primeiro, depressão e bipolaridade não são a mesma doença. Então, o paciente é deprimido, que chama de depressão unipolar, ou ele é bipolar. Se o cara é bipolar, ele pode estar em fase depressiva ou em fase maníaca. E lembrando, mania para nós é sinônimo de euforia, de alegria excessiva. Então, nos quadros depressivos, o cara pode ter no primeiro episódio, ele pode ter mais de uma vez, que é o recorrente, ou ele pode ter um transtorno crônico, prolongado, mas não tão grave, mas ao mesmo tempo incomoda, chamado distimia. Agora nós vamos olhar o que se chama de depressão e bipolaridade. Caracteriza por depressão associada a momentos em que está maníaco ou hipomaníaco, e tem momentos que o cara está bem, ou hipomania. Apenas assim, de gravidade, mas os meus sintomas. O humor exacerbado, o cara está muito alegre. Claro que esse cara está muito alegre, qualquer provocação, qualquer coisa sair do controle dele pode ficar muito irritado, né? Então é fácil o cara passar da alegria excessiva para irritabilidade. Então está muito alegre, ele pode estar impulsivo, ele pode estar impulsivo quanto a gastos, impulsivo quanto a drogas, impulsivo quanto a sexo. E aqui tem uma coisa importante, diferenciar o cara que sempre é impulsivo daquele que está impulsivo na vigência da alteração de humor. Vocês falam aqui da pessoa que é impulsivo na vigência da alteração de humor, não fora da alteração de humor. Isso é muito que está. Tanta energia que não precisa dormir, tanto pensamento dentro da cabeça que parece que não vai caber na cabeça. Pode ficar tão acelerado a ponto de ter aquelas coisas que nós vimos lá quando a gente estudou funções do ego, por exemplo, fuga de ideias. Os pensamentos parecem que fogem da cabeça da gente. Delírios de grandiosidade, delírios místicos, que acham que Deus mandou ele fazer uma coisa, salvar a humanidade, enfim. Ele pode ser tanto da hipomania, que é mais branda, até a mania psicótica, que é mais grave. De acordo com os estudos, atinge 1,4 a 2,4 da população, ou seja, mais ou menos o dobro da prevalência da esquizofrenia. É grave. O nome dessa patologia se chama psicose maníaco-depressiva, PMD. É incurável, ou seja, o sujeito que em algum momento é diagnosticado como bipolar, ele será bipolar para sempre. Muitos quadros, muitas crises, ele pode ter deterioro cognitivo. É mais controlável que outras patologias como esquizofrenia, mas eventualmente pode ter quadros bem difíceis de controle, né? E muitas formas de apresentação. DSM-5 com o CID. O CID é muito simples. Episódio, primeira vez, a gente praticamente não se usa esse diagnóstico. Entende-se se o cara fez uma vez já é bipolar. E transtorno afetivo bipolar. O DSM dimensiona em vários grupos diferentes. O humor normal é persistentemente elevado por pelo menos uma semana. Isso que está no livro. Eu digo para você assim, se o cara tiver 2 dias de alteração de humor, já fecha bem. Autoestima inflada, redução da necessidade de sono, loquacidade, o cara fala muito, né? Pressão para falar. Pressão para falar assim, tipo, tu vai perguntar uma coisa para ele, já responde antes de ti. Fuga de ideias, distratibilidade, se distrai facilmente, aumento da atividade dirigida a objetivos, às vezes a psicomotor, o cara está excitado. O bipolar, ele tem então um quadro, um episódio maníaco, tem tintas. Quando tu faz uma coisa importante assim, ó, o paciente bipolar, raramente ele te procura durante o evento de euforia, a não ser que seja uma euforia muito grave, com sintomas muito sérios, assim. Ele te procura, na verdade, durante a depressão, que a depressão incomoda ele. Então, que entrar no teu consultório, falar contigo que está deprimido, tu primeira coisa tem que fazer diagnóstico diferencial se ele é um depressivo puro unipolar ou se ele é um depressivo bipolar. Por quê? Se tu tiver, os quadros são exatamente idênticos. Se tu tratar o deprimido
bipolar, como se fosse depressivo unipolar, tu vai fazer duas coisas. Ou tu vai empurrar ele para euforia, que se chama virada maníaca. Tu começa a dar antidepressivo para ele, ele fica eufórico, faz uma virada maníaca. Ou tu, a médio e longo prazo, tu piora o quadro dele. Esse bipolar aqui, bipolar clássico, alguns meses bem, alguns meses eufórico. Eventualmente faz ciclos tão intensos, pode ser mais de um ciclo na mesma semana, mais de um ciclo no mesmo dia. É um quadro muito difícil de controle, difícil de tratamento, incomoda muito a vida da pessoa. Chama ciclador ultra rápido. Ciclador ultra rápido até pode ser espontâneo, algumas mulheres podem ser cicladoras ultra rápidas. O cara que procurou tratamento na fase depressiva, não foi diagnosticado com bipolar, usou só antidepressivo e o médico empurrou ele para ser ciclador ultra rápido. Muito comumente, ciclador ultra rápido é iatrogenia médica. Então tem que entender que se o paciente entra depressivo na tua sala, no teu consultório, a primeira coisa é fazer o diagnóstico diferencial se é um depressivo unipolar ou se é um depressivo bipolar. E como é que se faz isso? Faz pela história, se em algum momento da vida dele ele já fez algum quadro eufórico, maníaco ou mesmo hipomaníaco. Espontaneamente, raramente ele te conta. A diferença do bipolar tipo 1 é que quando ele faz uma depressão, faz uma depressão clinicamente diagnosticável, depressão. Quando ele faz uma euforia completa. O bipolar tipo 2 não. Ele faz hipomaníaco, não chega a ser maníaco assim, total, chega a ser hipomaníaco. Hoje em dia, no DSM-5, existem os chamados especificadores. Um deles é o bipolar com características mistas. O que significa isso? O cara tem, ao mesmo tempo, sintomas da linhagem depressiva e sintomas da linhagem maníaca. Por exemplo, ele pode estar assim, eu tô mal, minha autoestima está baixa, eu me sinto assim, incapaz de fazer as coisas, eu não tenho força, eu não acho que eu posso ser amado, eu não acho que eu posso ser gostado, meus pensamentos estão pessimistas, só passa coisas ruins na minha cabeça. Esse cara aqui é diferente. Ele tá mal, se sente triste, a autoestima dele tá baixa, ele tá inativo, ele tá enérgico, ele tá apático e tá sonhando que vai ganhar na Mega Sena, que vai construir um mega empreendimento, que vai ser o cara mais rico do mundo. Ou seja, ele tem coisas de uma linhagem misturada com coisas da outra linhagem ao mesmo tempo. Isso chama bipolar misto. Certo? Um quadro mais grave, também pode cometer mais mulheres, assim, um quadro mais difícil de tratamento. Mas eu quero que vocês guardem o bipolar do tipo 1, que é depressão completa e mania completa. Até com hipomania. Mas assim, de uma vez só, ela vai se instalando. Esses caras aqui tentaram fazer mais ou menos assim, estagiamento disso aí, né? Não é bem perfeito, mas funciona assim, né? Ela começa com a labilidade de humor, o humor facilmente vai da alegria. O cara ter preocupações religiosas, sexuais, fica hipersexual. Tá trancando o microfone de novo, prof. Eu não sei meio o que fazer para isso, assim, vamos sair e entrar de novo aqui. Melhorou? Sim. De novo. Eles tentaram fazer um estagiamento da Maria. Esse cara tá com habilidade de humor, ou seja, facilmente irritável, tá acelerado, pensamentos místicos, sexuais, né, hipersexualizado muitas vezes. Esse aqui é o que chama de hipomania, primeiro estágio. Depois ele vai agravando, né? Vai ficar disfórico, lembra? Disfórico, o cara fica irritado, assim, né? Pode ter uma coisa, ele, primeiro parece pode ter um sintoma depressivo misturado, o cara fica hostil, fica bravo. Aqui já tem, pode ter ideias delirantes, ou seja, ele já pode achar que tem um desígnio divino, ele pode achar que Deus está querendo que ele faça alguma coisa, salvar a humanidade.
ele tem maior pressão para falar, pode ficar agressivo se contrariar. Mente enlouquecido, né? Uma vez, eu contei essa história para vocês, tem de uma senhora de origem germânica, estava absolutamente paralisada, sem nem piscar, sem evacuar, sem urinar, sem se mexer, porque ela achava que ela estava morta e que as carnes do corpo dela estavam podres. Ela sentia o cheiro de podre vindo do corpo dela. E ela tinha a seguinte ideia, que se mexesse um dedo sequer, as carnes podres iam cair do corpo dela. Ou seja, ela estava num episódio depressivo, psicótico, com alucinações olfatórias, que é grave, é raro ter psiquiatria, mas são quase muito graves, e com uma ideia delirante e nihilista, que ela estava morta e destruída, desmanchada, apodrecida. Atendi também um rapaz que estava também paralisado, sem nem piscar os olhos, parado assim, sem urinar, sem evacuar. Quando ele melhorou, ele disse que ele estava se sentindo tão grandioso, tão forte, tão iluminado, que se mexesse um dedo sequer, o mundo ele seria destruído. Não pode o cara ficar tão fora de si até chegar a ficar paralisado, sair da fase da agressão, assim, em paralisia, assustado com a própria capacidade monstruosa que ele percebe em si, assim, né? Então, hipomania é isso que nós falamos, uma alteração persistente, mais branda, mais rápida, né? Tem um cara chamado Akiston. Mania clássica, ou seja, mania completa. Bipolar tipo 2 é a depressão. Vocês recordam também apenas do bipolar tipo 3. Ou seja, o cara não faz quadros hipomaníacos nem maníacos espontaneamente, só faz se medicam a depressão dele com antidepressivo. Ele vira bipolar só com remédio. Ele chama bipolar do tipo 3. Certo? Os demais tipos vocês não precisam guardar nesse momento. Para ciclagem rápida. Um normoto, 6 meses. Um paciente bipolar clássico tipo 1, assim, o que é normal? O ciclo depressivo de 6 meses, o ciclo de euforia, ou seja, está bem durante alguns meses, e depois o cara pode fazer um ciclo maníaco de 2 ou 3 meses. Existem os chamados cicladores rápidos, que fazem ciclos 2 vezes por semana, 2 vezes no dia, assim, né? Então, forma grave, mais em mulheres, muitos episódios, manias ou misto durante o mesmo ano, assim, algumas vezes durante o mesmo dia, né? É uma forma de mais difícil controle, mais difícil tratamento. A medicação tradicional para isso é ácido valproico valproato de sódio. Tá? Mais o sintoma ao mesmo tempo. Os tratamentos, de novo, psicoterapia, e para bipolar sempre terá medicação. Sempre terá medicação. Qual é a medicação que se usa para bipolar? São chamados moduladores do humor. Ninguém sabe como é que eles funcionam, né? Mas funciona pra cacete. O mais antigo deles, carbonato de lítio, que a gente já viu ele sendo usado para prevenir risco de suicídio, a gente já viu ele sendo usado para potencializar efeito do antidepressivo em quadros graves, mas aqui é o lugar específico dele. Prevenir agressividade, pode ser usado. Prevenir agressividade, principalmente em pacientes assim, impulsivos, pacientes com transtorno de conduta. Mas aqui o uso dele é para um modulador de humor. O que melhor funciona é o mais antigo, e por um crime dele, nesse momento ele falta no mercado. Ácido valproico, deixa eu ver se eu falo sobre eles depois. Não, vou falar sobre eles agora. Então, o lítio, vocês têm que atentar para algumas coisas do lítio. Pode alterar glicemia e pode alterar a tireoide. Com pacientes que são usuários de lítio, a gente tem que ter provas de glicemia e tireoideias prévias ao uso e depois de acompanhamento. Além disso, ele tem excreção e metabolismo exclusivamente renal. Então, nós temos que saber como é que está o rim desse paciente. Nesse momento, eu estou com um paciente que eu acho que está fazendo diabetes insípidos, em função do carbonato de lítio. Então, tem que examinar o paciente, tem que fazer prova renal, prova de glicemia e prova de tireoide e repetir essas provas. Ele é um remédio com janela terapêutica estreita, baixo índice terapêutico, ou seja, o nível de funcionamento dele é muito próximo ao nível de intoxicação desse remédio. Ele sai do nosso organismo agarrado na molécula do sódio.
é fundamental que o paciente que esteja tomando lítio faça pelo menos uma vez ao dia uma refeição com comida de garfo e faca, comida de sal. Se fizer uma dieta maluca, dieta da fruta, dieta não sei o quê, ele provavelmente intoxicará. Tem que ter cuidado com esses pacientes usuários de lítio no período de verão, que bebem muito pouca água, desidrata muito, acaba não comendo e intoxica por lítio. Então, a gente tem que acompanhar o paciente porque a gente faz um exame chamado litemia. Esse litemia é um exame que tem um valor mínimo e um valor máximo para funcionamento do lítio, normalmente entre 0,6 e 1,5, mais ou menos. No quadro agudo, se usa o lítio no valor intermediário, 0,8, 0,9. Quais são os sinais iniciais da intoxicação pelo lítio? Sinais iniciais da intoxicação pelo lítio: tremor, diarreia e confusão. Então, se o paciente começa a ficar com um pouco mais de diarreia, parece diarreia no paciente, o paciente está um pouco mais trêmulo, bota um salzinho embaixo da língua, faz tomar um copo d'água, dá uma caminhada, faz um xixi e muitas vezes por hálito segura. Se fizer um quadro completo de intoxicação, é UTI e diálise, certo? Então, tem que cuidar da intoxicação, tremor, diarreia e confusão. O ácido valproico, vocês podem comprar ele na forma do Depaquene, que é o valproato de sódio ácido valproico, ou vocês podem comprar ele na forma do Depakote, que é o divalproato. É absolutamente a mesma coisa. O divalproato, teoricamente, melhora um pouquinho os sintomas gastrointestinais, mas em termos de ação é a mesma coisa. O ácido valproico, ele tem metabolismo hepático, então tu tem que cuidar ele para a questão hepática dos pacientes. Além disso, ele tem uma relação com o síndrome do ovário policístico. Não tem indicação fazer ecografia transvaginal de controle. Carbamazepina, o tegretol, também tem metabolismo hepático, então tem que ver como é que está a função hepática do sujeito. E ele, como vocês lembram, é um indutor universal de citocromo P450. Ele é um indutor de todas as famílias enzimáticas da CYP450. Ele interage com tudo que vocês possam imaginar. Por exemplo, anticoncepcionais orais. Ele acaba com a função de anticoncepcional oral, tem que avisar isso aos pacientes. O carbamazepina não é um bom remédio para pacientes polimedicados, mas é um belo remédio para controlar a bipolaridade. Excelente remédio para controlar a agressividade em pacientes orgânicos cerebrais, pós-AVC, pacientes com retardo mental, pacientes sindrômicos, assim, né? O lítio é bom para todos os tipos de bipolaridade. O ácido valproico para bipolaridade tipo predominância maníaca e para o misto. Carbamazepina e ox para bipolaridade e predominância maníaca. Lamotrigina, bipolaridade de predominância depressiva. Pregabalina. Com a pregabalina, vocês conhecem a pregabalina para tratamento de dor, né? É um modulador de humor moderado, assim. Tem que atentar para o fato da questão dela causar dependência. Então, os pacientes são abusadores de pregabalina. Cuidado com isso. Além disso, eventualmente, pode usar antipsicóticos atípicos para controlar o quadro mais agudo, muitas vezes, benzodiazepínicos. Os pacientes que têm muita depressão, tu pode agregar antidepressivo. A gente sempre tenta usar antidepressivo da menor forma possível, da forma mais passageira, mas eventualmente o paciente precisa de um antidepressivo associado. Na Mesocanadian, o guideline agora, que está sendo usado mais atualmente, em 2018 para bipolaridade, certo? Né? Na depressão. Então, tem critérios que tu possa imaginar que possam ser, na verdade, uma bipolaridade. Primeiro critério, ser uma depressão chamada atípica, aquela depressão que fica mais come e mais dorme, certo? Outra coisa, tu começa a tratar o paciente, sobra muita agitação, sobra muita inquietude. Uma história familiar muito pesada para bipolaridade, a família, o cara te procura por depressão, tem que ter cuidado que eventualmente tem uma bipolaridade e não uma depressão pura na tua mão, né? Então você sempre tem que ter cuidado. Nem sempre o diagnóstico é fácil de fazer, eventualmente o diagnóstico demora para fazer. Faz mais rapidamente, quase mais gritantes, assim. Mas sempre tem que pensar se o paciente que tem procura depressivo, na verdade, não é um bipolar. O que tu usa para uma agitação inicial? No nosso, aqui eles falam algumas medicações que nem tem no nosso meio injetável. Tu usa aqui no nosso meio.
haloperidol e prometazina na mesma seringa e injeta, ou haloperidol, prometazina na mesma seringa e injeta no paciente. Remédios sedativos, como clorpromazina e levopromazina, já não estão mais nessa lista, mas eventualmente que no nosso meio acabam sendo usados, porque pode dar mais abscessos e tal, mas eventualmente pode ser usado. Né? Para tratamento da bipolaridade aguda, da depressão, além do lítio, assim, né, alguns remédios como a lamotrigina e a quetiapina têm sido muito usados. Assim, né? ECT quando tem mais risco, né, pessoal? ECT quando tem mais risco. Para tratamento de manutenção, continua sendo lítio, eventualmente quetiapina, as pessoas têm usado bastante, ou lítio e quetiapina associado, assim, né? Aí a quetiapina não 25 mg que a gente usa para o cara dormir de noite, quetiapina em dose plena, assim, né? 150, 200, 300 mg de quetiapina, né? A motrigina, os pacientes seguram bem, mas ela continua sendo o lítio a primeira substância de escolha para o tratamento da manutenção da bipolaridade. Como eu disse, é tratar para sempre, né? O resto da vida, é uma patologia de uso de coisa crônica, né? A bipolaridade tipo 2, que é aquela que só tem hipomania, também, que tinha medicações que algumas vezes seguram bem o paciente, assim, né? Então, alguns casos só para vocês entenderem bem bipolaridade. João, 54 anos, separado, 2 filhos, aposentado do serviço. Ela e matou o marido dela, exatamente, está separado. Ele e o marido atual dela lida bem com ele, tem quarto dele, enfim. Internou pela primeira vez há 30 anos, desde então já esteve em todos os hospitais do estado. Interna quando para com a medicação, fica agressivo, desconfiado, agitado. Normalmente é alegre e afetivo, mantendo sua rotina de caminhar, tomar café no fazenda do Haiti e ir ao banco. Ou seja, o paciente já deteriorado. Vários surtos psicóticos levam ao deterioro. Quando entra em crise, fica agressivo, pois acha que estão roubando sua fortuna, que não possui. E que possui a mesma alta agitado, alegre e muito raivoso se contrariado. Enxerga pessoas que vêm para roubá-lo e ouve eles planejando o crime. Sente medo de ser morto pela fortuna que possui. Fica agressivo com a atual marido da sua esposa, querendo manter relacionamento sexual com ela à força. Fica muito excitado e busca prostitutas, sendo comumente roubado. Esse é um quadro. Quando que volta e meia para de usar. Então o paciente começou a entrar em crise, primeiro parou de usar, provavelmente. E aí, a crise tem a questão da grandiosidade, a questão da agressividade, a questão da hipersexualidade. João, 22 anos, estudante de medicina, 12º semestre, mora com os pais e irmãos. Normalmente é um rapaz afetivo e equilibrado, estudioso, usa maconha, eventualmente álcool em pequenas quantidades. Há 3 meses rompeu um relacionamento de 2 anos, ficando muito triste e isolado por uma semana. Trouxe e começou a sair, ficando com várias meninas e fazendo festa todos os dias da semana. Começou a rir sozinho, murmurando sons ininteligíveis, olhando fixo para um canto. No quarto. Há uma semana passou a sair com policiais que tentaram detê-lo, foi trazido para casa pela polícia, pois estava seminu na praça. E 20 e poucos anos. Da patologia mais velho, 25, 30 anos. Esse rapaz, então, teve um sintoma prévio, uma desilusão amorosa, entrou em depressão e saiu da depressão já no quadro de euforia. Aqui teve mais assim, a euforia dele não é muito claro, porque ele fez o que? Ele fez aquilo que todo mundo acha mais ou menos normal, saiu pra rua, começou a fazer festa, 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 droga, bebida, guria, e isso ele ficou mais ou menos bebendo aquilo que as pessoas achavam como normalidade. E a partir até que entrou finalmente no quadro, mas baixa depressão e uso de clomipramina e clonazepam.
Diazepam, Rivotril. Após uma rápida melhora com a medicação, em sua cabeça. Quando percebe que os demais não acreditam ou demoram para entender o que diz, fica agressivo, batendo na irmã mais nova. Na universidade, ou fortemente um professor, achando que o mesmo estava sendo burro e não conseguia entender seu argumento, melhor traçado do que o professor jamais conseguiria. Ou seja, sente grandioso e fica irritado e pode ficar agressivo quando limitado, quando contrariado, quando ele acha que tem uma anta na frente dela. Quando dirige, tem se mostrado mais agressivo que o normal, fechando e ultrapassando de forma não usual, e envolveu-se em uma briga de trânsito. Em uma festa, onde bebeu mais do que o comum, utilizou cocaína pela primeira vez e transou com 2 meninas ao mesmo tempo, sem preservativo. Hipersexualidade, possibilidade de uso de drogas, falta de cuidado. Como não conseguiu dormir, foi embora do motel, deixando lá as meninas. Mas assim, rapaz, primeiro foi diagnosticado como deprimido, né? Maria, 32 anos, diagnóstico de transtorno bipolar há 10 anos, normalmente utiliza lítio e eventualmente sertralina quando está mais depressivo. Nunca passou por uma crise psicótica, mas percebe que o tratamento da bipolaridade trouxe estabilidade em sua vida. Após crise renal há 2 anos, interrompeu o uso do lítio e manteve o uso de sertralina. Desde então, tem percebido uma maior flutuação de humor, sendo que hoje define sua vida emocional como uma montanha russa emocional. Durante o dia, apresenta vários momentos distintos, que variam de alegria demasiada a tristeza intensa, acompanhada de desconfiança e isolamento. Tem brigado com o namorado e no trabalho já entrou em conflito com a chefia. Há 2 dias, quando marcou uma consulta, estava o dia inteiro triste na cama e de repente percebeu que estava conseguindo reagir. Levantou, arrumou a casa. E a filha, de 3 anos, para eles só bagunçarem e ficarem parados ouvindo para trabalhar. Disse com o que fez, voltou para a cama e começou a pensar que eles seriam mais felizes sem ela. Seria melhor que morresse e imaginou algumas estratégias de morte que não doeriam tanto. Ou seja, saiu de uma depressão para a euforia, voltou para a depressão, tudo no mesmo dia. O que essa mulher fez? Em virtude da parada do lítio, ela com suas ações, ela se empurrou para ser uma cicladora rápida. Nós vimos hoje a depressão, o unipolar no primeiro momento, e vimos a bipolaridade agora no segundo momento, certo? Então estou disponível aí para vocês. Alguma pergunta? Tá baixo de novo, prof. Estão me escutando? Sim. Larissa. Nós sabemos que eventualmente assim a hipertensão pode migrar para algum tipo de lesão renal, né? Tem avaliado paciente a paciente. Tem que ser avaliado de paciente a paciente. Mas normalmente sim. O que acontece? Quando o paciente tem uma ingesta de sódio controlada, já vai fazer a litemia dele de forma controlada também, vai dosando o lítio que ele pode usar, né? Então sim, a princípio sim, se não tiver nenhuma lesão maior, se não tiver nenhuma interação entre o lítio e a medicação dele, a princípio sim. O problema é o cara que tem uma determinada ingesta, interrompe aquela ingesta abruptamente, ou seja, ele está tomando, sei lá, 4 comprimidos, 5 anos atrás, tiveram 2 pacientes ao mesmo tempo na UTI do HU, no verão que era muito, muito, muito quente. 2 pacientes que eram mais deteriorados, usavam o remédio que a família dava para eles. Muito calor, desidrataram, só tomavam água, não se alimentavam, intoxicaram. Então o problema mais é a variação. O cara está mantido, equilibrado naquilo ali, normalmente fica bem. Então, a diferença do bipolar tipo 1 e 2 é bem simples. Então, bipolar, fase depressiva, fase eutímica, normal, fase eufórica. O bipolar tipo 1 faz depressão, pode ser diagnosticada clinicamente pelos critérios, faz fase normal, e quando faz euforia diagnosticada por critério, euforia completa, grande. O 2 só faz hipomania, ou seja, a euforia dele nunca chega a ser muito grande.
É aquele cara que sai da depressão por um episódio de autossuficiência, de se achar, sua última bolachinha do pacote, um pouquinho arrogante, mais difícil, mas não chega a perder completamente a noção das coisas e consegue se controlar, faz hipomania, chama bipolar do tipo 2. Sobre a retirada da medicação. Bom, duas coisas. Primeiro, o exame de lítio, ele não é um exame diagnóstico. Vocês vão ver alguns colegas, infelizmente, pedindo exame de lítio para saber se o paciente precisa tomar o remédio. Isso não existe, é uma mentira. Não se faz isso com o paciente. O exame de lítio é um exame de acompanhamento da medicação. O lítio é um metal pesado, não tem no nosso organismo. A gente come brócolis, a gente toma água mineral, tem um pouquinho. Não tem naturalmente no nosso organismo. Qualquer um de nós tem litemia baixa. Litemia serve para fazer o acompanhamento. Se o paciente realmente tem diagnóstico de bipolaridade, ele irá usar a medicação para sempre. É uma patologia que no momento não tem cura e não é provável que o paciente consiga algum tipo de estabilidade. Se ele tem indicação de usar o remédio, seja, precisa usar o remédio, tem que usar o remédio para sempre. Não tem teste de saída. Depressão completa, mania completa, seria o bipolar tipo 1. O bipolar tipo 2 é só hipomania. O bipolar tipo 3 é hipomania quando medicado. Hipomania ou mania quando medicado. Por isso, naquela lista de remédios, de exame que a gente pediu, tá lá assim, ó, glicemia, sódio, potássio, eletrólise, que a gente pede para o de usuário de lítio, para da dosagem de hormônio de tireoideu, para a função renal, de tudo a gente precisa do cara que usa o lítio. As funções hepáticas para o cara que vai usar a carbamazepina, o ácido valproico, as outras medicações. Mais uma pergunta, pessoal?